O SBT Brasil começa com o fechamento da esplanada dos ministérios em Brasília nesta quarta-feira para impedir um novo episódio de ataques criminosos. Uma manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foi marcada para hoje. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Paola Cuenca. Oi, Paola, boa noite para você. Como é que está a situação neste momento? Boa noite, Márcia, Marcelo, boa noite a todos. Nesse momento, a movimentação na esplanada dos ministérios é muito baixa. A adesão que se esperava para essa manifestação acabou não se concretizando. Tanto é que aqui do alto, o que a gente mais pode enxergar são as luzes das viaturas, tanto das polícias quanto do Corpo de Bombeiros, que estão espalhadas ao longo das vias e que foram assim posicionadas para garantir a segurança de todos nessa manifestação que estava marcada para começar a partir das 6 horas da tarde desta quarta-feira e que foi uma manifestação, inclusive, autorizada pelo governo do Distrito Federal. Um centro de comando foi, inclusive, posicionado na frente do Congresso Nacional em um ônibus para que todas essas corporações tivessem uma comunicação efetiva. Mas a gente pode observar que a movimentação é muito baixa, quase não é possível ver pedestres ao longo de toda a esplanada dos ministérios. O trânsito, inclusive, na esplanada foi fechado no final da manhã para todos os carros. Ao longo do dia, policiais militares, agentes da Força Nacional se posicionaram para se preparar para essa manifestação. Um cenário bem diferente daquele visto no último domingo, em que manifestantes golpistas depredaram os prédios dos 3 poderes. Uma situação que levou ao afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal. A ordem emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, inclusive é hoje analisada pelos demais ministros da Corte em plenário virtual. A maioria já está formada para manter o afastamento de Ibanez Rocha e também as prisões preventivas, tanto do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, quanto do ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Fábio Augusto Vieira. O interventor de Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou mais cedo que os atos criminosos ocorridos em Brasília não irão se repetir. Veja na reportagem. Enquanto a esplanada dos ministérios era fechada para os carros, viaturas da Força Nacional chegavam para reforçar a segurança na capital federal. Esse grupo de 60 policiais veio do Pará e foi designado para atuar próximo ao Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes. O uso da Força Nacional no Distrito Federal foi prorrogado até o dia 19 de janeiro. Mais cedo, o interventor na Segurança Pública, Ricardo Capelli, disse que Brasília não será palco de mais depredações. Não há hipótese de se repetir na capital federal o que aconteceu, os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8. E afirmou que quem tentar qualquer ato criminoso vai ser rigorosamente punido. O direito à livre manifestação não se confunde com ataque ao patrimônio público, ataque à democracia. A estes, a lei, o que eu tenho a dizer é, a lei será cumprida e eles serão tratados no rigor da lei. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que as autoridades públicas impeçam qualquer tentativa de ocupação ou bloqueio de vias públicas, rodovias, espaços e prédios públicos por manifestantes golpistas em todo o país. A decisão veio em resposta a um alerta enviado pela Advocacia Geral da União. Moraes escreveu que a mobilização noticiada pela AGU é um evidente desdobramento e demonstra a existência de organização criminosa que visa desestabilizar as instituições republicanas, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. A decisão ainda prevê prisões em flagrantes e multas, além de bloqueio de canais e perfis no Telegram. A Polícia Federal concluiu as oitivas das mais de 1.000 pessoas detidas após a desmontagem do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. 599 foram liberadas por questões humanitárias. 1.028 estão presas. Para dar mais agilidade à realização das audiências de custódia, o STF delegou o trabalho para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Ministério Público também organizou um mutirão para acompanhar as audiências de custódia. Tivemos a formação, a partir do Procurador-Geral da República, de um grupo nacional de voluntários, aí, de procuradores da República em todo o Brasil,
cerca de 100 procuradores, que se dispuseram a contribuir com os procuradores votados em Brasília, né, nessa fase inicial que precisa fazer as famosas audiências de custódia, né? Até porque nós temos uma massa de pessoas presas, isso é absolutamente incomum e difícil de administrar. Mas as prisões devem seguir acontecendo. Nesta terça-feira, a Polícia Federal prendeu Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras do ato golpista de domingo. Nas redes sociais, ela publicou vídeos em frente ao QG do Exército, incitando a população a sitiar a capital do país. Os ônibus das caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília! Nós vamos cercar os 3 poderes! O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que teve a prisão decretada pelo Supremo, anunciou na noite de terça-feira pelo Twitter que deixará os Estados Unidos, onde viaja de férias, e voltará ao Brasil para se apresentar à Justiça e cuidar de sua defesa. Para acompanhar as investigações dos atos antidemocráticos, a Advocacia Geral da União criou um grupo especial de defesa da democracia. Os integrantes poderão fazer pedidos de quebra de sigilo bancário, telefônico, solicitar o compartilhamento de provas e ainda pedir que a União seja incluída como assistente de acusação nos processos criminais. O grupo ficará sob a coordenação direta do gabinete do Advogado-Geral da União, Jorge Messias.